lugares, como médico, consultas. Estou vendo aqui para todos os lados aqui que eu estou ao vivo. Medo de ter doença, medo do médico descobrir. Quando chega ou pensa em marcar uma consulta, a pressão já sobe, já tá adiando faz tempo e nunca consegue. Estou ao vivo aqui no YouTube também. O que você faz? Qual é a solução para quem tem muito medo desse tipo de coisa? Tem pessoas que falam que já desmarcou várias vezes a consulta, o médico, o hospital. E eu falo, você, infelizmente, não vai ter como se livrar disso ou enfrentar isso, a não ser enfrentando, na verdade. Só tô dando uma olhada, tá tudo bem, tá tudo... Deixa eu ver, tá gravando aqui, tá ao vivo aqui, deixa eu ver como é que tá esse Instagram. Vocês que estão entrando. Ontem, segunda-feira, eu não fiz live, porque eu fui no médico. E lá no consultório, eu fiz um vídeo pra você. Você viu, eu estava sentada, o médico, a médica, quer dizer, né? A enfermeira veio, verificou a pressão, a saturação, aquele negocinho que coloca no dedo, os batimentos cardíacos, tudo, e aí ela saiu. Quando ela saiu, eu gravei o vídeo. Pra você ver que dá pra enfrentar sem entrar em crise, sem deixar o medo tomar conta. Silvânia disse que viu. Ansiedade causa intestino irritável? Não diretamente, porque ansiedade é uma emoção, né? O intestino pode ter mais a ver com a sua alimentação. Tô desse jeito, Adriana, as minhas consultas de pré-natal têm sido pra mim horrível. Larissa, veja bem, eu tenho consulta quarta-feira, já hoje tô ficando mal sempre que eu tô... sabe o que acontece? Eu podia ter filmado também. Hoje, de manhã, às 7 da manhã, eu levei o meu filho lá pra tirar sangue, o Davi, de 13 anos. Mostrei também nos meus stories. Quando a enfermeira, inclusive até a foto aqui chamando pra live, né? Quando ela foi furar a veia dele aqui, ele, ai, mãe, me segura. E ele ficou mexendo as pernas. E a enfermeira falou assim, não, fica quieto. Senão é lógico, né? Você tá balançando as pernas, você vai acabar movimentando o braço e fura errado. Aí eu falei assim, Davi, lembra que eu já conversei com você? O medo, ele vem na sua cabeça, ele está na sua cabeça, ele está dentro de você. É uma emoção que você criou. Você criou. Quem cria o medo somos nós. Pode ser por experiência própria, por alguém falar, por alguém até colocar o medo, não tem, mas ele é seu, tá? Em você. Eu falei, Davi, ontem uma abelha picou seu pé e dói igual, é uma picada. Essa dor é suportável? Claro que é suportável. É uma dorzinha, tá? Então lembra disso? Você consegue. Não segurei ele. Não segurei na mão dele. Falei, vai. Eu só fiquei de longe, assim, tirei uma foto. Mostrei pra vocês. Aí, quando eu cheguei em casa, Larissa, a minha filha está grávida de 36 semanas e meia. A partir dos 37 semanas, ela pode ganhar neném. Ela falou, mãe, ela é minha vizinha. Eu estou... tendo dores, e é do lado direito, na minha barriga, e dói a perna direita. Eu falei, Gabriela, grávida pode ser tanta coisa, mas tanta coisa. Pode ser nada, pode ser alguma coisa, e pra eu te ajudar, só levando no médico. Eu acabei de chegar. Por isso que a gente tá fazendo a live agora, às 18h22 aqui. É o único sinto que tenho hoje, sensação de desmaio, sensação que estou na montanha russa, sinto meu corpo em movimento, mesmo eu parada. Pois é, pra você, Larissa, que está grávida, ainda é pior sentir essas emoções. Porque as emoções, elas geram química, e essa química passa através da corrente sanguínea para o bebê. Então, o seu estresse, o seu nervosismo, a ansiedade, medo, tudo passa. O medo, gente, ele não é só uma emoção, ele é uma emoção no nível do cérebro pensar no que você tá com medo. Por exemplo, medo de médico, medo no hospital. Só que ele é irracional ao mesmo tempo. É uma emoção irracional. Ela não é boa nem ruim. Ela tá lá, ela só existe. Você que racionaliza com o seu lobo frontal, é porque... Sempre tem um porquê depois disso. É porque eu ouvi dizer que
fulano de tal foi no médico e descobriu que tinha isso. É porque eu ouvi dizer que pressão alta é não sei o quê. É porque, entendeu? Tem um vídeo que mostra uns bebezinhos que foram colocados numa sala cheia de cobras, muitas cobras. E aí eles pegam nas cobras, uns querem até morder elas, brincam, não tem medo. E fizeram vários estudos e descobriu que o ser humano, medo natural, que nasce com a gente como sinal de proteção, é contra a própria vida nossa, lugares altos, que quando você vê, você tem medo, que até os animais que não raciocinam, se você quiser jogar um animal de um lugar alto, ele vai ficar com medo, ele vai proteger, o gato, o cachorro, eles têm essa noção ali, esse medo que é impulso sem raciocínio, para sobrevivência. O fogo, pelo calor, se aprende com a experiência, mas instintivamente você foge disso. Instintivamente os animais fogem disso. Os outros medos são medos aprendidos. São medos aprendidos. Só preciso vencer o medo de tirar sangue, porque cair a pressão eu passo muito mal, tomar vacina, injeção. Então, você tem que usar o mesmo método, e daí que você já usou para vencer outros medos, para a injeção. Mentalizar o porquê que você tem medo de injeção. Adriana, eu tô com uma tia com leucemia. Ela está nos últimos e eu tenho tanto medo. De estar com o mesmo que ela. Pois é, então você tá desenvolvendo uma ansiedade por doença, que é chamado. Ansiedade por doença, antigamente era chamado de síndrome da hipocondria. Ou seja, quando uma outra pessoa tem uma doença, eu tenho medo que essa doença eu também tenho. Quando uma outra pessoa tem uma dor, eu começo a sentir essa dor. Isso é um mecanismo do cérebro subjetivo que nós temos. Se você pode usar esse mesmo poder, você tá vendo o tanto que você é poderoso, né? Só da sua tia tá com leucemia, um câncer na medula óssea, e você imaginar que você pode desenvolver isso, você começa até a sentir os sintomas. É de tão sugestionável que o nosso cérebro é. Por que não usamos esse poder ao contrário? Para o que nós queremos? Por que você não imagina que você tem a medula óssea saudável, que o seu sangue está perfeito? Por que você não fecha os olhos e mentaliza, visualizando este sangue percorrendo todo o seu corpo na melhor forma possível? Um sangue cheio de hemácias vermelhas, plaquetas. Se você não sabe da composição química do sangue, não tem problema, só imagina a sua energia dentro, uma energia boa, um sangue saudável. E fale para você, eu sou saudável. Da mesma coisa que você fala, eu tenho medo, você começa a criar o medo. Quando você fala, eu sou saudável, você começa a criar um corpo saudável. Eu acho muito interessante, mas é muito interessante, por que nós usamos as negatividades, as coisas ruins deste mundo, atraindo a gente, falando delas, pensando nelas, imaginando elas, e não usamos o mesmo poder, a mesma via neuronal, a mesma energia para as coisas boas? Por que não fazemos o mesmo processo para as coisas boas? Que eu tenho, aí começa a falar, eu tenho ansiedade, eu tenho crise do pânico, eu tenho, e vai relatando as doenças. Não é eu estou no momento, mas não é que você é. No momento eu tenho, eu não sou. Às vezes a pessoa fala, eu sou ansiosa, eu sou azarada, eu sou pé frio, eu sou, sabe, vai falando essas coisas. Essa negatividade, Su Moreno, ela te consome. É como se você jogasse uma praga em cima de você mesmo. Praga no sentido assim, o que é uma praga? O que são pragas? Coisas ruins. Porque na Bíblia, quando foram jogadas pragas lá no Egito, as 10 pragas, quando Deus fala das pragas, as pragas que cairão no final do tempo, no mundo, significam que são Deus está usando este poder dele para corrigir um povo, ou para que eles paguem pelos maus feitos que eles fizeram. Deus é amor e é correção. Amor sem justiça não existe, e Deus é justo.
Então, quando nós desejamos mal para alguém, estamos praguejando contra essa pessoa. Quando nós desejamos para nós mesmos, estamos nós mesmos trazendo essas coisas ruins pra gente. Isso é poderoso. Isso não é em vão. Palavras que saem da nossa boca jamais são em vão. Nunca são em vão. Quando, na antiguidade, os patriarcas e os profetas de antigamente abençoavam seus filhos e as suas gerações, era com palavras. Era com palavras. Como foi que Abraão abençoou Isaac? Com palavras. Como é que Isaac abençoou Jacó e Esaú? Aliás, Jacó pegou a bênção de Esaú. Quando o Esaú chegou, o filho primogênito mais velho por direito, no pai dele, falou assim: pai, pelo menos uma bênção, não sobrou nada para mim. Ele falou: não, eu dei tudo pro seu filho. E era palavras: você vai ser herdeiro, a sua casa vai ter fartura, os seus filhos prosperarão, a sua vida vai ser abundante, você dominará nações. Essas eram as bênçãos. Agora hoje a gente fala assim: meu filho só me dá trabalho, a minha casa é um inferno, o meu marido não presta, a minha vida é uma desgraça, e vai falando um monte de coisa em cima da outra. Eu só vivo ansiosa, eu não consigo fazer as coisas, nada dá certo pra mim. O que mais que você anda falando? Eu percebi nas terapias que eu faço com as pessoas esse padrão negativo. Não é só você, Sumeri, que escreveu aqui. São padrões negativos e de reclamações das pessoas que têm crise do pânico e ansiedade. Quando você olhar para a estatística humana do planeta Terra, dos 8 bilhões de habitantes, aqueles que desenvolveram a ansiedade a ponto dela se tornar um transtorno, quando você vai olhar a vida da pessoa, porque a gente tem que olhar em todos os aspectos da vida, você vê que ela se tornou, por vários motivos, se tornou uma pessoa amarga, reclamona, pessimista, negativa, só pensa o pior, é só o pior que vai acontecer. Não tem outra coisa que a gente fala? Fé, tá bom? Fé. Eu vou fechar a cortina aqui um pouquinho. Fé. O que é fé? A fé, até cientificamente falando e não só religiosamente falando, ela é acreditar naquilo que não se vê. Acreditar em algo que você não vê. Mas você tem evidências de que é verdadeiro. Por exemplo, nós não vimos Jesus criar o mundo, Deus criar o mundo em 6 dias. Ó, peraí, tem que arrumar meu olho, ficou zarou aqui. Minha mãe fala: você se apega muito às negatividades, mude a sua mente. Larissa, demais, demais. Tá? Você precisa mudar. Eu tava falando aqui, deixa eu só falar da fé um pouquinho, mas eu tava falando aqui que hoje eu levei minha filha no pronto-socorro. Eu estava no pronto-socorro. Eu não fiz os stories. Hoje eu não filmei. Eu falei: Gabriela, eu vou te levar no médico. Fui lá, hoje eu fui 2 vezes já no médico. Primeiro de manhã no laboratório pro Davi tirar sangue. Segundo, eu levei a Gabriela agora lá na emergência do hospital. E aí verificaram, tava tudo bem. Ela tá de 36, quase 37 semanas. Vai ser parto natural, não é contração do parto. Tava tudo bem. Mas como tá grávida e tá pra ganhar neném, é bom ter certeza. E quem vai ter certeza é um médico ginecologista, ou obstetra, quer dizer. Então, agora eu estou tranquila. Deixei ela na casa dela e falei assim: que bom, vai dar tempo de eu fazer a live. Tô aqui fazendo a live. Quando ela me ligou, falando que 4 horas da manhã acordou, sentindo dores no pé da barriga, embaixo, dores do lado direito, eu não me desesperei, meu coração não disparou, eu não fiquei: e se o bebê nascer? E se ela passar mal? E se for eclâmpsia? E se... Não tem isso, gente, não tem isso. Você tá entendendo? A única forma de você mudar os seus pensamentos é propositalmente. O que é ruim é meio que automático. O ruim você faz uma vez, 2, já aprendeu. É muito fácil o caminho do ruim. O caminho do bem, o caminho de mudar, o caminho da positividade é muito mais difícil. Ele exige esforço e vigilância. Por isso que na Bíblia fala: vigiai e orai. Vigiai e orai os seus pensamentos, as suas palavras. Eu falei: ok, vamos lá. Eu levei minha filha no pronto-socorro hoje e voltei.
Tinha acontecido alguma coisa? Não, eu não gastei energia pensando e se, e se. Por isso que o meu método chama e daí. Porque eu amo trocar essa frase, e se, essa frase não, essas duas palavras, e o se, junto. E se. Depois do e se, só vem bomba. E se eu cair, e se eu morrer, e se for grave, e se não sei o quê. Aí eu troco, e daí, se morrer, minha filha. Quando Jesus voltar, ressuscita. E se morrer, aí você já sofre antes. Nem aconteceu, você já tá sofrendo. Adianta. A minha tia tem leucemia. Aí eu tenho medo dela ter. Você falando aí, Larissa. Você está sofrendo à toa por uma coisa que não acontece por osmose, não é contagioso, não tem possibilidade, mesmo que você desenvolvesse, nem é porque ela desenvolveu. Seria totalmente diferente. Totalmente diferente. Poderia até ser a mesma coisa, a mesma doença, leucemia, mas ia ser por outro motivo. Um motivo exclusivo seu. Seu. Então, é uma perda de tempo tão grande, que eu não consigo explicar para vocês o tanto que você tá perdendo tempo e energia pensando no e se que não existe. Não existe. Focando em um futuro que não chegou. Parando de viver o hoje. Gastando a sua vida. A nossa vida já é curta. Mesmo que vivermos 80 anos, já é curta. Eu estou assim... Eu estou numa fase que eu paro para pensar e eu não acredito que dia 24 de outubro, daqui 3 meses, estamos em julho já, agosto, setembro, outubro, 30 de julho hoje, daqui 3 meses eu vou fazer 50 anos. Metade de um século vivido. Eu não acredito. Eu olho para trás e falo, gente, para onde foi esses 50? Não é possível. Parece, eu acho, às vezes eu tenho menos, não é possível que eu vivi isso tudo. Não é possível. Passa rápido demais. E todo dia eu quero aproveitar o máximo. Todos os dias eu quero aproveitar o máximo. Pra que eu vou viver um futuro que não chegou? Eu não estou lá. Então eu quero que você entenda que é como se fosse um portal. Pensa num portal. E você tá atravessando um portal fictício, que ele só existe aqui na sua cabeça. E você tá se transportando pra lá, sendo que a sua mente verdadeira, seu corpo está aqui. E você virtualmente conseguiu em 3D ir pra um espaço onde existe um problema. E se eu tiver leucemia? E se eu tiver um infarto, um AVC? Mas você não teve. Então você está lá onde não existe. E você tá lutando com uma coisa que não vai dar fim. Porque sabe com o que você tá lutando? Com a sua imaginação. E ela é fértil. Ela é um terreno assim, ó, que o que você plantar, nasce. O que você plantar na sua mente vai nascer. Tudo que você criar com a sua mente vai nascer. Tudo. Tudo. Na Bíblia está escrito assim. O homem que domina, não só a língua, tá? Com palavras, porque eu já falei da palavra agora, que é poderosa. O homem que domina os seus pensamentos, ele é rei. Porque o pensamento, ele é a língua não falada. O que você não tem coragem de falar, o que você não falou ainda, o que você não escreveu, mas você tá aqui. É a língua muda, é a língua muda. Quando nós oramos mentalmente, que a gente fecha os olhos e ora, eu tô orando. Você não tá ouvindo. Deus tá ouvindo porque ele lê os pensamentos. O único que tem poder de ler os pensamentos é Deus. Deus lê os nossos pensamentos. Ele sabe os nossos pensamentos. Então, criatura de Jesus, pensa bem no que você tá pensando, porque Deus sabe, tá? Até os seus pensamentos. Por isso que Jesus falou assim, aquele homem que imaginar uma mulher e me imaginar adulterando, né? Ficando com essa mulher. Adulterando um adultério. Imaginar uma mulher e imaginar ficando com ela. Já adulterou. Você sabia que só na imaginação? Por quê? Porque só faltou ação em si, mas a imaginação é viver uma cena, é viver algo. Se você imaginar que você, na ansiedade, está vivendo algo que não aconteceu, é como se você estivesse vivendo.
Olha só, você, Larissa, não, Larissa não, a Débora que escreveu aqui, tá com medo de agulha, injeção e vacina. Você tá tomando a vacina agora? Não. Você tá agora no laboratório? Vamos tirar seu sangue agora? Você tá ali agora? Não. Mas você carrega esse medo, cria ele, carrega ele, alimenta ele, vive com ele, sofre com ele, e imagina ele como se estivesse acontecendo. Você consegue imaginar até a dor, sendo que ela não existe, de tão fértil que é a nossa imaginação. Você pode viver muita coisa só na sua cabeça. Muita coisa. Sonhos acordadas, sabe? O que a gente projeta no e se. É a mesma coisa se você tá com o olho aberto, você tá vendo o planeta real agora. Por isso que essas pessoas têm muita despersonalização. As pessoas que sofrem transtorno de ansiedade e pânico, por que ela despersonaliza? O que é despersonalizar? É você sentir como se você não tivesse dentro de você. É como se você tivesse um outro espaço, uma terceira dimensão que eu falo. Como se você tá vendo, mas não enxerga, tá escutando, mas não tá ouvindo direito. Sente a pele, mas parece que saiu do corpo, uma sensação horrível. Parece que você morreu, mas ainda tá viva. Aí você fica assim, eu tô viva ou eu morri? Não, eu tô viva. Você começa a viajar mesmo nos seus pensamentos, no seu, sabe? No seu mundo que você tá criando na sua mente. Você não para dar uma rédea nisso, um freio nisso e falar assim, pera, se eu consigo criar isso, esse cenário com essa mente, eu consigo descriá-lo. Descriar, tirar, criar uma coisa diferente. O processo é o mesmo. O que você quer? Não, peraí, eu tô me sentindo. Ah, sou eu. Ei, Adriana, que isso? Deixa eu tomar uma água. Faz desse jeito, ó. E o nosso inconsciente? O inconsciente, você programa ele. Como que a gente programa o inconsciente? Falando coisas para ele guardar e armazenar. Você já está programando o inconsciente quando você fala as coisas negativas para ele. Tá? Então, o inconsciente não é nada mais do que a biblioteca onde está armazenado tudo que você vê durante o dia, tudo que você fala e tudo que você acredita. Através dos seus olhos, você enxerga o mundo, aí você manda essa informação para o subconsciente, ele armazena os objetos, os carros, casa. Quando eu falar casa, você sabe o que é casa. Quando eu falar cavalo, você sabe o que é cavalo. Você tá vendo um cavalo? Não. Aonde que tá a imagem? No seu subconsciente. Quando eu falar um lago, você sabe o que é um lago? Uma piscina, você sabe. Você tá vendo a piscina? Não, mas você já imaginou a imagem na sua mente. Então, o que você faz com o seu subconsciente? Programa ele. Eu tenho medo de agulha. Como que é a programação? Agulha, pra mim é tudo bem. Não é falar não. Por exemplo, eu quero ser paciente. Eu não falo assim, eu sou mais paciente. Ou eu não perco a paciência. Não use essas palavras. Fala assim, eu sou paciente, inteligente, saudável, bonita, o que você quiser ser. Forte. Essas coisas. Isso chama eu sou. Eu tô fazendo assim, senta e respira. Tá, a respiração não é tudo. Ela diminui os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca, ela traz calma e tranquilidade, mas não é tudo. Quando a gente não tá pensando e sentir um sintoma, é normal. Aí você sente o sintoma, olha bem pra ele, aceita, pensa que vai passar, e aí ele passa. Às vezes vontade de desligar a minha mente, fazer uma nova, pra sentir, porque é cansado. Não, você tem que aceitar. Você tá muito na negatividade e na negação. Eu não quero sentir isso, eu não quero ter essa mente, eu não quero sentir essa dor, eu não quero ter esse medo, eu não quero... Não vai dar certo. Não é desse jeito. Quero muito que Deus me ajude a ter as condições de fazer terapia com ela. Muito bem. Se Deus quiser, vai ajudar. 50 anos, isso aí, parabéns. Se todos os terapeutas falassem de Deus igual você fala, eu tenho certeza que os pacientes tinham mais vontade de voltar nas terapias. Amém. Amém. O desejo, a vontade de Deus é muito pessoal. Eu falo de Deus que eu vivo isso, mas
não é o fato de falar, mas sim quando a pessoa sente essa fome e sede da palavra de Deus. Na Bíblia diz que muitos buscarão de um lado para outro a verdade, porque eles têm fome e sede desta verdade, que é a palavra de Deus. É a única que nos satisfaz verdadeiramente. A gente pode buscar conhecimento humano, ciência, livros, autoajuda, mas nada vai preencher o que Deus coloca em nós, que é a fé. A fé, ela vem de Deus, é algo que não se explica, só sente. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa é cega, ela nasceu cega, tá? Ela tem uma cegueira desde quando nasceu. E eu viro pra ela e falo assim: este copo meu, ele é dourado com verde. Eu tenho um copo dourado com verde. Ela não sabe o que é dourado e verde. Ela não consegue imaginar. Ela nunca viu uma cor. Se eu falar assim pra ela, eu tenho uma caneta na minha mão e ela é vermelha. Ele não sabe o que é vermelho. Ele vai saber o que é uma caneta porque ele pega. Ele pega e fala assim, tá, isso aqui é uma caneta. Ela é vermelha. Tanto faz eu falar que ela é vermelha, branca ou preta. O cego não sabe. A fé é você ter, sentir, saber de alguma coisa que você não tem certeza e você não consegue explicar. Simplesmente não tem como explicar. Cada um tem uma e não tem como explicar. Por exemplo, que eu tava falando, Deus criou o mundo em 6 dias, conforme está em Gênesis 1 e 2. O ser humano ele criou no 6º dia. Do barro, soprou nas narinas e deu o fôlego da vida. Temos evidências de que isso é verdadeiro. Muitas evidências. Evidências geológicas, evidências da arqueologia, da ciência mesmo, pela complexidade que é o corpo humano, numa mínima célula. Inclusive mulheres grávidas, é uma coisa sem explicação. A concepção de os embriões nascerem um novo ser e é isso. E tem muitas outras evidências. Mas pela fé eu creio nisso. E quando eu creio nisso, Deus me enche com mais fé ainda. Quanto mais você tem, mais Deus te dá. E eu tenho fé de que, por exemplo, alguma coisa vai dar certo. E a pessoa muito ansiosa e com muita crise do pânico, me parece que a fé dela não é exercitada. Porque fé é um músculo invisível, como o medo também é. Você não pega no medo, você não toca no medo. Você sente o medo. Você explica um pouco este medo, mas só você sabe sentir ele. Se você falar pra mim, eu tenho muito medo de agulha, eu não tenho. Então, quando eu vou ao médico, que eu fui segunda-feira, e ela furou na mão, porque ela não encontrou nenhuma veia no meu braço, ela falou, pode furar aqui? Eu falei, pode. Você vê que nem roxo ficou. E ela furou na minha mão. Eu não gosto, porque aqui é mais sensível. Mas tudo bem, eu também sou técnica de enfermagem. Eu já peguei muita veia aqui, ó, essas veias aqui são boas. Eu mesmo quando eu fazia enfermagem, quando eu tinha 19 anos, eu comecei a fazer enfermagem, depois do 2º grau, 20, 21, eu me furava. Eu me furava para encontrar veia, treinando. É doidura? É, mas eu fazia isso. Treinando. Senti uma dorzinha, mas eu queria ser muito boa para puncionar veia. Punção venosa. E a gente fazia uma nas outras, né? Técnica de enfermagem, treinando e tal, depois nas pacientes. Quando a gente faz estágio. Eu não tenho medo. Então você vai falar pra mim, eu tenho muito medo de agulha, de injeção. Eu não entendo. Porque eu não sinto. Então só você sente. A fé é a mesma coisa. Então, quando você tem uma fé de que vai dar tudo certo, que o seu bebê está na sua barriga saudável, quando você deitar na cama, que você dormir, você fala assim, meu corpo é saudável. Eu sinto todo o meu sangue circulando no meu corpo saudavelmente, meu rim tá saudável, meu fígado. Você imagina isso? E isso é o que o seu corpo trabalha para fazer. É como se o seu corpo inconsciente, que comanda o seu sistema imunológico, o seu rim, o seu fígado, a sua respiração, o seu batimento cardíaco, ele comanda, quer dizer, conscientemente, a gente comanda algumas funções no corpo, mas a maioria delas está no automático. Sistema nervoso autônomo. Sistema digestório, ele é autônomo. É o nosso subconsciente que fala, faz a digestão,
para a digestão, produz suco gástrico, para de produzir, pH tá tanto, regula isso aí, bile, solta a bile, tá na hora de o rim filtra essa ureia, creatina, joga isso pra lá, papapá, vamos absorver isso aqui, ó, o que ela comeu. É eles que comandam, não é a gente. Então, se você enviar para o seu sistema inconsciente coisas boas, ele vai trabalhar de acordo com a sua programação. Não é interessante isso? Vocês não acham muito interessante? O que vocês acham? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Não é assim, parece um... É milagroso. Eu não vou falar que é mágica, porque Deus fez as coisas perfeitas. Aí ele te deu um guia, que é o seu consciente, que é como se fosse a direção do carro. O seu corpo é o carro e você tá dirigindo, tá? Se você não quer ir para a direita, para que você vai virar para a direita conscientemente? Se você não quer ficar doente, para que você pensa na doença conscientemente? Me fala! Não é uma coisa óbvia e meio que, assim, não sei, cara. É tipo, vamos fazer terapia para aprender isso. Ah, Adriana, não parece, não sei o que, sabe? Você não quer ficar doente e você fica pensando na doença. Você não quer ter um câncer e você fica o tempo todo escaneando seu corpo, achando que você tem um câncer, pensando que você tem um câncer, imaginando você com câncer, morrendo de câncer. Pra quê? Pra que gastar esta energia? Você acha que você não tá gastando energia? Não é só gastando. Além de gastar quando pensa, ainda tá armazenando isso. É como se atraísse. Não é que a lei da atração funciona no sentido místico da coisa, tipo, eu tenho poderes e eu penso e logo eu atraio. Não é isso. Mas é que o seu corpo trabalha em comando da sua mente. Em comando. Você tem a consciência, você comanda o seu corpo. Por isso que Deus te deu isso. Deus te deu a parte frontal do cérebro para você racionalizar os seus medos, as suas inseguranças, os seus porquês da vida. Eu tenho medo de agulha. Será por quê? Eu já fui traumatizada? Será que eu fui furada muitas vezes? Eu fiquei doente alguma vez? Ah, lembrei. Vamos supor, tá? Tô dando um exemplo. Quando eu era pequena, eu era muito doente, vamos supor. Não é meu caso, tá? Eu tô só dando um exemplo. Eu era muito doente, aí eu fiquei internada 15 dias, aí eu fiquei na UTI, e aí me furaram de todo quanto é jeito, meus braços, minhas pernas, tentaram pegar acesso venoso em todo lugar, até que não conseguiram. Aí o médico fez uma punção venosa aqui, na jugular, aqui, e ficou aquele negócio no pescoço enquanto eu fiquei internada, porque não tinha veia e tal. E hoje eu tenho muito medo. Ok, você desenvolveu esse medo. Agora você vai ensinar o seu cérebro que aquilo que aconteceu é uma experiência do passado, que não tem nada a ver com o presente, e não é porque já aconteceu que vai acontecer de novo, porque ele tem esse padrão. Tudo que você aconteceu de tragédia na sua vida, de coisa ruim, ele, por precaução e para te proteger, ele tenta evitar ao máximo que você passe por isso de novo. Então, quando você imaginar que você tá indo no médico, ele vai pensar, ih, a gente já foi, lembra que a gente foi furado muitas vezes, nossa, agora eu tenho medo. Ou você desenvolve esse medo por experiência própria, por experiência de alguém, ou por assistir, ou por ouvir. Traumas, isso chama traumas. Tem um livro aqui só sobre isso. Peraí, deixa eu pegar. Esse livro aqui, ó, chama Trauma Terapia, tá? Os princípios do trauma. Um guia dos sintomas, de avaliação dos sintomas e o tratamento. Ele está bem atualizado de acordo com as doenças mentais do DSM-5. É um livro, digamos assim, obrigatório para todos os médicos, psiquiatras, todos os psicólogos e todas as pessoas que fazem terapias. Traumas, sobre traumas. Traumas podem acontecer com um único episódio, com episódios repetidos. Pode acontecer por experiência própria, por assistir alguém passando por isso, por ouvir, por pensar, pode assistir ao vivo, né? Uma pessoa do seu lado, pode ser na televisão, entendeu? E aí o que você vai fazer? Isso gerou o quê? Um filme na sua cabeça, né?
você viu ou você ouviu, quando você ouve, a imaginação cria o filme. Você não tem a cena correta, mas você tem uma ideia. Por isso que é muito sugestionável para o nosso cérebro cenas do passado de pessoas que são adultas hoje e fala que na infância sofreu, eu não sei se acha esse livro no Brasil, mas pode ser que sim, Silvânia. Esse livro, ele é bem pesado, ele é bem grosso, ele é mais para profissionais da saúde, não vai te ajudar, isso aqui é mais para os médicos entenderem os sintomas e saber a intervenção clínica. Obrigada, Bibi. Então, aqui nos Estados Unidos ele custa $115. Esse livro aqui não é barato. No Brasil deve estar mais de R$600. Eu não sei porque esse livro é bem carinho. Ele não é um livro que vai te ajudar, não. Se for para te ajudar, é melhor você comprar outro de ansiedade mesmo. Ou Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Esse tem em português, ó, deixa eu te mostrar. Esse aqui, ó. Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Esse aqui é bom para quem quer aprender a manter as suas emoções equilibradas, tá? Gerenciar. A gente pode sentir todas as emoções, elas não são erradas nem certas. Elas são emoções. A forma como interpretamos e vivemos é que vai definir se elas são negativas ou se elas estão prejudicando a sua vida e o modo de viver ou não. Então vamos voltar ao assunto. Aqui a live vai ficar salva, tá? Perguntaram sobre o trauma, né? Aí você forma uma imagem no seu cérebro. Pode ser uma imagem como uma foto, tá? Uma foto. Pode ser um filme. Sabe aqueles filmes assim, curtinho, que a gente grava? Aí você imagina, a enfermeira chegando, colocando os equipamentos e aí pegando seu braço, aí a dor que você sentiu. Isso é uma imagem, isso é um vídeo. Aí você carrega esse vídeo e você fica alimentando ele, revivendo. Quanto mais você vive essa cena, mais forte ela fica, mais vívida ela fica, com mais emoções você sente, ao ponto de depois você criar um bloqueio mental, a ponto de tipo assim, não vou nem a pau, Juvenal, não vou nem me segura, não vou fazer. Um bloqueio mesmo seu, que só consegue desbloquear você. Isso é que tá o problema da questão dos transtornos de ansiedade. Porque eles são você que faz e é você que tem que tirar. Se alguém pudesse viver pra você, tirar pra você, agora a Larissa escreveu assim, eu queria tirar minha mente e colocar outra, pôr outra cabeça no meu lugar. Não tem jeito. Não tem uma ferramenta que conserta o cérebro emocionalmente, sabe assim? Abrir, tirar. O que os medicamentos fazem? A maioria deles. A maioria dos ansiolíticos. Benzodiazepínico também. Eles suspendem a intensidade das emoções. Porque eles afetam quimicamente o seu cérebro. E as emoções, elas liberam substâncias químicas. O medo, por exemplo, faz com que esse sinal de medo que é enviado pela amígdala libere na corrente sanguínea muita adrenalina, noradrenalina e o cortisol, que são hormônios estressores que te preparam para fugir de uma situação ou lutar. Esta química pode ser bloqueada com beta-bloqueadores adrenérgicos, por exemplo, do coração, para o seu coração não disparar. Ela pode ser amenizada com inibidores de recaptação de serotonina, que são o fluoxetina, citalopram, sertralina, todos da classe dos inibidores de recaptação de serotonina. A serotonina é um hormônio mais do bem-estar, da alegria, com que ele vai estando mais disponível ali no seu cérebro. Você sente uma emoção muito forte de medo, mas você consegue gerenciar um pouco mais. Mas, com o passar do tempo, tem seus efeitos colaterais. Você se torna uma pessoa mais controlada pela medicação. É como se você perdesse o controle das suas próprias emoções e desse ele para um medicamento, só que ele está controlando apenas quimicamente e não emocionalmente. Você ainda tem controle das suas ações,
e do que você pensa, porque ele não muda o seu pensamento e nem as suas ações, mas só a química. E porque ele mudou a química, você acaba tendo um jeito de agir diferente, mais calma. Ah, o mundo pode cair. Ou antigamente eu gritava. Hoje, porque eu tô medicada, eu não faço mais isso. Não, não é isso. É que você aprendeu a controlar mais. E aí, quando tira o medicamento, você pensa, agora eu explodo mais, eu tenho mais irritabilidade, eu estou mais ansiosa porque tirou o remédio. Não foi porque tirou o remédio. Foi porque você não aprendeu ainda a lidar com as suas emoções. E você, ao invés de aprender enquanto estava tomando medicação, não, você deixou por conta do remédio, como se ele estivesse fazendo isso pra você. Quando tirou o remédio, ficou por sua conta de novo. Aí você não deu conta, porque você não treinou antes. Porque o medicamento é só um período, enquanto você treina o seu comportamento, treina a sua mente, desbloqueia os seus medos. Esses medos têm que ser desbloqueados, a porta tem que ser aberta. Abre a porta, sai, faz o que precisa fazer, enfrente esse medo. Desafie o medo, entende? Você escreveu bastante coisa enquanto isso, vamos ver aqui. E como tirar isso da mente quando se sente os sintomas? Fazendo uma programação neurolinguística, você pode fazer, que é... O que é programação neurolinguística? Já ouviu falar sobre isso? Isso é um dos métodos que eu uso. É quando você conta uma história diferente para o seu cérebro. Você programa ele contando o que você quiser. Ele é sugestionável. O seu subconsciente não sabe se o que você está pensando está acontecendo de verdade ou se é só o pensamento, a parte da frente. Então, o que você quer da sua vida? Você vai imaginar a cena que você quer. Eu conduzo as minhas pacientes a isso. Nós resolvemos o problema com essa programação, essa nova programação. E depois você põe para rodar. O que é pôr para rodar? A história nova é o que você vai contar e não a antiga. A antiga você deixa lá, quieta. Você sobrepõe a imagem. Você sobrepõe o que você sempre falou. Agora você vai falar outra coisa. E vai rodar nisso aqui, nesse novo programa. Por isso chama programação neurolinguística. Porque é uma programação. Como se o cérebro fosse um computador. E sendo um computador, ele vai rodar o programa que você tiver. A máquina tá lá, tem todas as ferramentas, seu cérebro tem tudo. Porque os transtornos de ansiedade não é uma falta de parafuso, tá? Não é uma falta de uma química, não é o cérebro que ele é desse modelo e arrancou um pedacinho. Não tem nada arrancado no seu cérebro, não tem nada faltando, não tem nenhum problema. Deixa eu pegar aqui. Um cérebro de plástico, né, gente? Deixa eu pegar aqui um cérebro. Esse medo eu tenho em criança e não fui tratada. Ah, mas não tem problema. Você é adulta agora, você consegue muito bem tratar isso. Esse medo de criança não interfere em nada agora na sua vida adulta. Você só carrega ele na sua mente. Pra quê? Desprograma isso, tira isso. Ontem estava no trabalho, teve uma crise muito forte. Hoje não consegui ir pro trabalho. Pois é. Você tem que saber lidar com as crises. Como que você aprende a lidar? Porque se você ficar toda vez tendo crise, sair do trabalho, daqui a uns dias você pega 15 dias de atestado, aí depois você sai do trabalho, aí você perde o trabalho, e aí você fica presa, e aí sua crise vai aumentar, e aí vai piorar a situação, e o que você faz? Você sabe o que fazer? Já te ensinaram o que tem que ser feito? Se você, pra quem está aqui na live, presta atenção, agora eu vou fazer o meu convite, tá? Live, você já percebeu que elas não são totalmente gratuitas? Ela é gratuita, você pode assistir o tanto que você quiser e tudo que eu falei é verdadeiro e você tá aprendendo. Porém, contudo, todavia, sempre é para te chamar para alguma coisa a mais, te convidar para um passo à frente. Só nesta live você não vai resolver o seu problema de crise do pânico e ansiedade. Você imagina que eu não te conheço, eu não sei o porquê que você tá tendo crise do pânico, nem quanto tempo você tá tendo, se o psiquiatra está te acompanhando e se você toma medicação. Aí eu venho na live, conto pra você, mais ou menos, um monte de coisa que você se identifica, dou algumas técnicas pra você já começar a colocar em prática e melhorar da crise do pânico e ansiedade, e deixo assim, por isso mesmo. Se eu sou uma profissional da saúde, se eu me especializei nisso, estudei pra chegar até aqui, entender o que você tá passando, tanto por experiência própria comigo, que eu já passei por isso, eu sei como é, tanto por experiência com as minhas pacientes que já melhoraram disso, e com você, que pode vir e fazer o seu teste. Eu estou abrindo hoje, uma jornada terapêutica comigo. Ela vai fechar as inscrições sexta-feira.
depois de amanhã, fecha. Onde durante 30 dias você vai ter a minha companhia num grupo no WhatsApp, numa jornada terapêutica. Nesta jornada, eu tenho toda a programação para te ensinar a lidar com crise do pânico no trabalho, na rua, dirigindo, indo ao médico. A Débora que escreveu aqui, ela entrou no programa, ela vivia escrevendo aqui um monte. Eu não sei se ela tá aqui ainda ao vivo. E uma coisa interessante que ela colocou lá no grupo foi que depois que terminou a jornada terapêutica, a gente já estava terminando, ela foi num estádio de futebol, né, Débora? Se você ainda tá aí, pode escrever. Ela conta aqui que foi num estádio de futebol que tinha mais de 50 mil pessoas. E ela tirou foto e mandou pra gente no grupo lá da jornada terapêutica, mostrando, olha onde eu estou. Pra quem tinha crise do pânico e nem saía de casa, é uma grande evolução, não é verdade? Para 30 dias, para você que tá aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, quantos anos lidando com este medo? Eu vou ensinar para você em 7 áudios, com mais 7 PDFs, um por dia, o que você deve fazer na hora da crise do pânico. Como você coloca o meu método e daí em prática. Porque neste grupo, nessa jornada, eu entrego para você o meu e-book. Eu escrevi um e-book simples, é um guia para você ler e colocar em prática. Falar assim, eu tenho que fazer, né? Claro, é você que vai fazer. Eu tô te orientando. Eu não faço por você, sua mãe não faz para você, seu marido não faz, o médico não faz, ninguém. Mas ninguém, se você não fizer, você vai ficar do jeito que você tá. Até... não sei, até você mudar de ideia e resolver fazer alguma coisa. Não tem jeito. Não existe transplante de cérebro. Não existe. Não existe. Tá? É isso que você queria dizer, né, Larissa? Você falou, queria fazer um transplante de cérebro. Não existe. Então, Adriana, eu tô conseguindo dinheiro pra fazer a terapia com você. Tá bom, ótimo. Pode fazer, vai ser muito bom. Tô muito ruim, não entra na minha cabeça. Não entra o que na sua cabeça? Cleide, não adianta você tomar chá e ficar pensando coisa ruim, porque você vai... vai o quê? Aumentar. Eu tomava metrapelina, mas agora eu tô grávida, não tomo mais. Passa no médico pra ele passar você dormir pra esquecer o mundo. Ixi. O que é bom pra você é muito ruim querer descansar e não conseguir. Adriana, uma pergunta. Na sua opinião, qual é a causa do grande aumento de pessoas com transtorno de ansiedade e pânico nos últimos anos? Você toma remédio pra dormir? Graças a Deus, tem muito sono. Tá, vocês estão trocando ideia entre vocês, né? É o seguinte, Você só atende mulheres, não é isso? Exato. Rafael, eu só atendo mulher, não atendo homens, só mulheres. A jornada terapêutica é 497. Uma sessão de terapia hoje, avulsa, tá 250. Eu vou falar o preço porque vários profissionais da saúde colocam as tabelas de preço. A tabela de preço de consulta terapêutica tá em todos os lugares. Você pode pesquisar. Vai de R$180 a R$500, mais ou menos. Algumas cidades, 200, 250, cidades grandes, 300, depende muito do profissional. A minha 250. No programa terapêutico, quando a pessoa compra 4 sessões, é 800. A jornada o valor é menos que 2 sessões de terapia. O valor é menor do que 2 sessões de terapia e você vai ter 2 sessões de terapia comigo, ao vivo, onde eu vou mapear a sua insatisfação com a vida atual. Como está hoje a sua vida? Presta atenção aqui, antes de você escrever, você pode ter certeza absoluta que a insatisfação em alguma área da sua vida é o que traz as suas crises de ansiedade. Crises de transtorno de ansiedade são, em sua maioria, a insatisfação pessoal de você com mais alguma coisa na sua vida. Pode ser até você com você mesma, você com alguém, você com o trabalho, você, o jeito de ver, o jeito de sentir, o jeito de pensar. É você.
A gente consegue mapear isso no mapa emocional que eu faço na primeira sessão de terapia. Na segunda sessão de terapia, lá no grupo, você não precisa expor nada, você não precisa falar a sua vida, você não precisa contar seus problemas, você não precisa abrir seu coração ali no meio do grupo, não. É uma coisa que eu faço em grupo, mas você vai colocar individualmente na sua vida. Cada uma lá na sua câmera, porque é ao vivo online, fazendo o que eu estou falando, entendendo a sua insatisfação de acordo com o mapa que a gente vai preenchendo. Na segunda sessão terapêutica, eu monto com você uma agenda emocional. Essa agenda emocional, ela tem 10 atividades. Elas foram pensadas, foram testadas, foram comprovadas cientificamente e foram comprovadas clinicamente, dizendo que elas modificam o seu comportamento e, consequentemente, a forma de você lidar com as suas emoções. Ela muda a sua química do corpo. Um monte daquelas tarefas, elas vão mudar para você fortalecer o seu músculo parasimpático, da calma, da tranquilidade. Porque a pessoa muito ansiosa é uma pessoa que tem o sistema simpático aguçado, hipervigilante. Aquele sistema que qualquer coisa explode. Qualquer coisa, pá, coração, dispara. Você tem dor no estômago, dor no peito, dor no corpo, sensação de angústia, desrealização, que é outra coisa sem ser despersonalização, pensamento intrusivo, falta de ar, sensação que vai morrer, sensação que vai desmaiar, sensação que tá passando mal, que de hoje não passa. Essas sensações ruins todas é a explosão do excesso de ansiedade. Que por trás disso tem um medo. E que por trás do medo tem algum bloqueio, alguma coisa que você fez. Querendo ou não querendo. Nem sempre é propositalmente. Tá? Muitas vezes, aliás, você não tem nem consciência disso. Para você vir a consciência de que era este o problema, precisa de fazer terapia. Porque se você soubesse, você resolveria. Você só não resolve porque você não sabe o que é. Na terapia a gente consegue abrir isso daí, expandir, esclarecer, encontrar o problema e a solução. Óbvio. Tanto o problema está em você quanto a solução. Certo? Oi, Daisy. A Daisy fez o programa. Ela estava no último programa. Para participar deste grupo, agora é 497. À vista. Lá no Instagram. No WhatsApp, quer dizer, tá? Falei errado, no WhatsApp. Lá no WhatsApp a gente vai ter um grupo lá fechado. Essa jornada terapêutica, você recebe o e-book para você saber lidar com crise do pânico através do meu método IDAI, que tá escrito aqui no quadro. Ó, não sei se dá pra ver. Dá um pouquinho pra ver do Instagram, né? O método IDAI. Você vai ter um guia, este guia, e 7 PDFs, com mais 7 áudios meus, e mais essas 2 sessões de terapia, e mais 30 dias pra trocar mensagem com as outras pessoas que estão lá, perguntar coisas que você quiser pra mim, e eu vou responder todas, eu respondo pessoalmente. Aliás, todas vocês que conversaram comigo, quem está respondendo sou eu que respondo. E muitas vezes eu demoro por 2 fatores. Primeiro, que nós estamos num fuso horário diferente. Eu moro na Califórnia, nos Estados Unidos, agora são 3h15 da tarde, e no Brasil são 8h15, né? 8h16, para ser exato. Então, nós temos diferença de fuso horário, então eu demoro a responder. Aí, às vezes, eu tô atendendo, porque eu tenho pacientes particulares. Então, se eu estou atendendo, não dá para responder as mensagens. Então, vamos lá, vamos terminar a live. Meu esposo tá falando aqui, assisto suas lives todos os dias, só não levo em prática. Exatamente. Exatamente, Silvânia. Você vai assistir, não vai mudar nada na sua vida. Sabe o que é nada? É nada. Você vai ter conhecimento a mais inútil. Praticamente, porque se não põe em prática, é inútil saber. Eu vou te dar um exemplo, eu já dei 1000 vezes aqui exemplo. Eu fumei na minha vida, infelizmente, 20 anos da minha vida, dos 16 anos aos 36 anos. Eu tinha muita informação sobre o cigarro, muita, principalmente que eu era técnica de enfermagem, depois eu passei a ser farmacêutica. Eu sou farmacêutica por formação. Eu fumava sendo farmacêutica. Eu vi pulmões lá no laboratório de anatomia, quando eu fazia faculdade,
pulmões necrosados pelo cigarro, com enfisema pulmonar. Eu vi um pulmão, assim, igual eu tô vendo, sabe? Eu vi aonde que o cigarro tinha necrosado esse pulmão, matado as células, colocado os alvéolos, eles endurecem. E o pulmão muda de cor. Um pulmão saudável, ele é begezinho. Um pulmão de fumante, ele é preto. Ele é cinza, escuro. Adiantou? Eu parei de fumar por causa disso? Lá na caixinha, tá escrito assim, ó, na caixinha do remédio. Ó, esse aqui é turmeric. Muito bom. Lá na caixinha do cigarro, tá escrito assim, ó, o Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer. Fumar não sei o quê. Adianta ler aquilo ali? Eu tenho um e-book te ensinando como você livra da crise do pânico e da ansiedade. Se você comprar esse e-book e não fazer nada, não vai adiantar. Se você entrar na jornada e não fizer exatamente o que eu falei nos 7 dias, não vai adiantar nada. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu sou bem exigente. Por quê? Porque eu comprei muitos cursos já. E todos eles eu fiz para ver se tinha um resultado que a pessoa prometeu. Porque eu não poderia cobrar dela se eu não tinha feito. O problema não está no método, o problema não está na técnica, o problema não está no profissional, ele está em mim. Eu olhei e não fiz. Quando eu queria saber como faz uma live aqui, entrar ao vivo no Instagram e no Facebook. Não. Se bem que no Facebook também tá ao vivo, no Instagram e no YouTube. A moça que é do marketing digital, do social media lá, que ensina a fazer uma live, o pessoal que ensina os profissionais da área da saúde, sei lá, qualquer área na verdade, ensinam a gente a trazer o conteúdo para o Instagram, para conversar com você no Instagram, para você me achar, para você saber se eu sou uma boa profissional ou não, para você entender se dá certo pro seu problema. Eles falam assim, olha, você vai pegar a câmera, vai colocar o microfone, eu tenho esse microfone aqui que tá gravando no YouTube, eu tenho esse microfone aqui que tá gravando ao vivo no YouTube, e eu tenho esse microfone aqui, ó, que tá gravando no Instagram. Eu tô gravando em 3 lugares ao mesmo tempo agora. Como é que eu consegui fazer isso? Aprendendo, assistindo o vídeo, aprendendo e colocando em prática. Ligando o computador e colocando, ligando o celular e falando assim, como é que grava mesmo? Ah, tá, aperta esse botão aqui e vai. O método ir daí para crise do pânico e da ansiedade é a mesma coisa. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu já fiz vários grupos com esse método, com essa jornada. Muitos com essa jornada. E eu vou te falar uma coisa. Todas as mulheres, todas as mulheres que escutou os áudios comigo direitinho. Eu queria até que alguém que já tivesse lá, que fez comigo, escrevesse aqui na live agora, se tiver alguém aqui. Todas que fizeram comigo direitinho, 7 dias, escutou um áudio, pôs em prática. Escutou o segundo, que é 1 por dia, tá? 7 dias. 7 dias. Em 7 dias você já sabe o que fazer. Óbvio que depois você vai ouvir de novo, repetir. Mas você escutou, aprendeu, colocou. Escutou, aprendeu, fez. Todas tiveram resultado. Todas aprenderam a lidar com crise do pânico e ansiedade. Todas tiveram domínio próprio de poder fazer o que não fazia por causa da crise do pânico. Todas tiveram sucesso. Todas. Não foi uma ou outra, não. Todas que fizeram. Aí as que não fizeram. Olha as que não fizeram. Eu amo, sem brincadeira, fazer pegadinha. Ah, mas eu gosto. Eu gosto de fazer pegadinha. Sabe o que é pegadinha? É você falar um negócio pra mim que você fez e você não fez. Eu descubro assim, rapidinho. Mas assim, rapidinho. Até as próprias pacientes minhas passam apertado comigo. Eu vou lá e te ensino a técnica da respiração, tá? Põe a mão no peito. Vou ensinar agora pra você, ó, pra gente terminar essa live, tá? Põe a mão no peito. Maravilhoso. Me ajudou e me ajuda muito. Mas tem que praticar todos os dias, exatamente. Põe a mão no peito. Põe a mão na barriga. Puxa o ar pelo nariz, contando até 6. Mentalmente. Conta mentalmente e puxa, enchendo a barriga. Mais a barriga do que o peito, tá? Não enche só o peito. Não levanta os ombros. Não faz assim. Faz, ó. Enche a barriga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora solta. Contando até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que você tem que pôr a mão nos 2 lugares? Pra você ver que quem tá aumentando de tamanho é mais a sua barriga e não o seu peito. É uma respiração guiada.
profunda, que acalma a sua alma, acalma seu corpo, acalma sua mente, traz uma mensagem para o seu subconsciente de que você está tranquila, que você está em segurança. Ele fortalece o seu sistema parasimpático, ele desacelera, ele faz um monte de coisa. Então você vai. Encheu a barriga contando até 6, segura contando até 4. 1, 2, 3, 4 e solta. Devagar pela boca, como se estivesse soprando um canudinho. Tá? Soprando um canudinho. Então você vai fazer esse tipo de respiração 10 vezes. Pelo menos. No mínimo, a cada vez que você parar, 10 vezes. Ó. Eu tô contando até 6. Aí eu vou segurar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e solto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode ser 6, 6 e 8. Pode ser 6, 4 e 8. O importante é que na inspiração, quando você enche o pulmão de ar, você vai encher usando esse músculo do diafragma, que é um músculo bem debaixo da costela. Debaixo da costela a gente tem um músculo, uma musculatura, que é ela que sustenta o movimento de expirar e expirar. É ela que faz o pulmão expandir e contrair. É esse músculo importantíssimo, diafragma. Inclusive, quem tem doença de problema do diafragma não consegue respirar. Então, essa respiração ela já ajuda o nervo vago, tá? Ela aciona o seu nervo vago ventral. Exatamente essa respiração. 6, 4 e 8. Por quê? Porque você vai estar balanceando os gases, né, no sangue, no pH sanguíneo, com o gás carbônio e o oxigênio. Essa troca gasosa vai estar adequada para você diminuir a crise do pânico e a ansiedade. Eu devo fazer isso também durante a crise da ansiedade? Então, aqui tá o segredo. Você tem que fazer na hora da crise da ansiedade. Sempre. E na crise do pânico também, sempre. Mas você não vai conseguir fazer se você deixar para fazer só quando tiver com crise. Eu aprendi uma respiração. Quando eu tiver uma crise, eu vou colocar em prática, porque ela me ensinou. E nunca usa, e fica esperando vir uma crise. Aí quando a crise vem, se tem uma coisa que você não vai fazer no automático, é a respiração. Mas não vai mesmo. Você vai pensar em tudo, em correr, em ligar para alguém, em tomar um remédio debaixo da língua, em ir pro pronto-socorro, em chorar, gritar, pular, espernear, tudo menos respirar. Você não vai lembrar de respirar. Por quê? Porque essa respiração, ela tem que estar programada no seu cérebro automaticamente. Isso só vira um automático quando se torna um hábito. Ou seja, todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, você tem que parar o que está fazendo para fazer a respiração. Vocês viram que agorinha o meu relógio despertou o alarme? Eu coloquei no meu relógio 5 alarmes por dia. 5 alarmes por dia. Para quê? Para eu parar tudo que eu tô fazendo e respirar. E fazer o eu sou. O eu sou é uma declaração que eu faço desde quando eu aprendi isso. É um poder que você tem nas suas mãos de declarar para você mesmo quem você é. Para você não perder a sua identidade com o que os outros falam, com as dificuldades, com o mundo, né? Com tudo. O que Deus falou para você. Lá em Gênesis 1:27. A gente modela esse eu sou, tá? Isso é uma terapia. É uma sessão de terapia. Porque tenho mais dificuldade de expirar do que inspirar. 8 segundos parece pouco para expirar. Tudo. Todo o ar. Falta de treino. A dificuldade é sempre falta de treino. 8 segundos não é bem segundos. É contar até 8. Então pode ser que seja até mais do que segundos. Não é o segundo do relógio. É a contagem mental. Eu posso contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mentalmente. Ou eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é verdade? Ou eu vou ficar olhando o relógio? Não tem como ficar olhando o relógio. Eu tenho que ter uma mão aqui, outra aqui pra treinar. Então eu conto. Você vai fazer
Qual é o segredo? Não é nem a contagem. Você não precisava nem de contar. Você não quer contar, você nem conta. O segredo é encher bem de ar. Não é respiração profunda, é uma respiração que não é superficial. Só enche de ar. Segura. Segura um tempo que não seja longo demais e nem curto demais. Por isso que contar até 4, 5 ou 6 é o suficiente. E aí solta lentamente. Até acabar o ar. Acabou o ar, puxa de novo. Segura. Solta. Acabou o ar, puxa de novo. Segura. Solta. Acabou o ar, ó. E vai fazendo até umas 10 vezes. Segura. E solta. Pronto, fiz 10 vezes, acabou. Quando você terminar de fazer, você vai ver o relaxamento que já tem no seu corpo. Ele é instantâneo. Instantâneo, instantâneo, instantâneo. Acontece na hora. Fez, aconteceu. Fez, recebeu o benefício. Fez, já tem o benefício. É assim, na hora. Por quê? Cada ciclo de respiração que você faz, puxa o ar, segura, solta. Puxa o ar, segura, solta. A cada ciclo, o batimento cardíaco diminui. O seu sistema nervoso central recebe uma mensagem de que você não está em perigo, que está tudo bem. Ele para de acionar os nervos do corpo inteiro, inclusive o nervo vago ventral, quem falou aí, a se contraírem, a contrair a musculatura. Ele vai relaxando. Ele fala assim, não, relaxa. Diminui a produção de cortisol. A adrenalina é absorvida e acabou. Não tá mais na corrente sanguínea. É produzido dopamina e serotonina. Calma, tranquilidade, segurança. E você acalma. Tem uma cascata de eventos acontecendo quimicamente no seu corpo. Mas você acha que é só respirar. Ah, respirar é respirar, respirar. O que tem de mais respirar? Respirar, eu faço isso todo dia. Eu nasci respirando. Vou parar de respirar só quando morrer. Então, como assim a respiração serve para alguma coisa? É porque você não estudou sobre isso. Tem livro aqui, ó, um livro inteirinho, sobre atenção plena e respiração. Esse livro aqui de meditação. Tem um médico no Instagram que ele faz cursos, ele faz retiros de finais de semana, leva multidões de pessoas, senta aquele monte de gente no lugar lá onde que eles alugam. Às vezes é um salão, às vezes é na grama, ao ar livre, às vezes é num pátio gigante, assim, sei lá, 500, 600, 1000 pessoas. E o homem lá na frente, ensinando aquele mundo vai de gente a respirar. Só respirar. O cara faz curso só de respiração. Existem vários tipos de respiração. Você controlar o seu corpo todinho, a sua mente com respiração. Eu achei incrível. Ele é americano. Mora aqui nos Estados Unidos. O nome dele é Dan, D-A-N, Dan alguma coisa. Eu não lembro o sobrenome dele agora. Eu faço essa respiração para voltar a dormir de madrugada. Ótimo. E volta mesmo, porque relaxa. Eu tô com uma dorzinha, acho que dor crônica, só do lado da cabeça e o lado que durmo ou tenso dos músculos, tenso. Acho que a dor crônica quando eu vivo pro lado do incômodo, quando eu viro pro outro lado do outro da crônica. Lili, isso daí eu não consigo resolver, tá? Dores, eu não consigo resolver na live. Por quê? É muito sugestionável. As nossas dores, elas são sugestionáveis também. Eu consigo, em uma sessão de terapia, fazer uma programação neurolinguística e tirar essa dor, porque ela é sugestionável pro seu cérebro. Eu sei sugestionar ela a ponto dela desaparecer. Se for uma psicossomática, emocional. Se for uma coisa física, que tem um problema físico, presta atenção. Dor de dente, um dente inflamado é físico, não é mental. Não é porque eu penso que meu dente tá doendo, ele tá doendo. Então tem que resolver fisicamente, se for uma inflamação, se tiver que fazer canal, se tiver que fazer uma restauração, uma obturação. Se quebrar um osso, eu não vou resolver o problema da dor, enquanto o médico ortopedista não pôr o osso no lugar e ele cicatrizar.
Então, a gente tem que separar as dores, nossa. Nós temos vários tipos de dores. Dores emocionais, dores da mente que é jogada no corpo, dores que você pegou da sua hipocondria, que é chamado, que hoje é chamado de transtorno de ansiedade por doença. A pessoa descreveu a dor dela e você começou a sentir. A mente jogou pro corpo. Ele faz isso. É poderosíssimo. Então, você virar aqui na live e falar, eu tô com uma dor assim, assim, assado. Não dá. Mas não dá mesmo pra resolver. Não dá. Assim na live, não dá. Na terapia, dá. Se quiser fazer uma sessão de terapia só pra dor, a gente faz. Se quiser, tem que ir no médico. Toma medicação, resolve a dor física. E você entendeu? Presta atenção. Eu tinha uma dor física no meu abdômen. E depois de aguentar essa dor por uns 15 dias ou mais, eu acho que 20 dias, eu fui no médico. Porque eu sabia que não era emocional. Não é ansiedade, é dor física, eu tô sentindo. Mesmo sendo física verdadeira, pode ser emocional, tá? Pode ser psicológica. Pode ser, mas neste caso não era. Era porque eu estava com o apêndice um pouco inflamado e eu tenho um hemangioma no fígado. E ele pode, eventualmente, trazer uma dor regional, assim, no fígado, uma certa inflamação. Pronto, resolveu o problema. Mediquei e sarei. Acabou. É isso. É isso. Então, dor é muito sugestionável. Hoje eu levei minha filha no médico, ela tava com dor. Chegou lá, era desidratação. Não toma água o suficiente. Grávida tem que tomar muita água. Tem gente que tem dor de cabeça porque não tomou água. Porque tá com excesso de cafeína. Porque não dormiu de noite. Porque passou muita raiva. Porque comeu uma coisa que não faz bem pra ela. É intolerante à lactose, a glúten. Depende. Entendeu? Não dá. Você é enfermeira. Vixe. Danou-se, né? Eu sou técnica de enfermagem. Eu ia fazer enfermagem, fiz farmácia. Por quê? Enfermeira tá lidando com doença todo dia. E se você é hipocondríaca, se você já sabe que você tem uma ansiedade de transtorno por pensar em ficar doente como o seu paciente, como o paciente que você viu, que você ouviu, entra num dia na UTI e no outro dia o paciente morreu. Aí agora você vai ter medo também de morrer. Começa a sentir medo, alimenta esse medo, tá? Minha filha, tem que tratar isso urgente. Urgente. Porque isso é um transtorno. Todos os transtornos são tratáveis. Todos os transtornos são tratáveis. Todos. São tratáveis. Ah, não tem tratamento, eu sou assim, vou morrer assim. Não. Não. Não é. Os transtornos mentais de ansiedade são tratáveis. Tem transtornos de personalidade. Personalidade. Esses são mais complicados de lidar. Por quê? Só se muda se a pessoa enxergar e quiser. É muito complicado. Por que não tem tratamento para narcisista? Porque a pessoa que é narcisista nunca vai assumir que ela é. O erro tá sempre com os outros, não com ela. Buscar tratamento de jeito nenhum. E se ela buscar, ainda manipula o terapeuta, o psicólogo. Ela manipula ele. Ela consegue se fazer de forma que o vilão é o outro, nunca ela. Ela não se acha. Como que tem um tratamento com uma pessoa que não sabe do problema dela? Ou ela não vê, ou ela não assume, ou ela nega. Não tem, entendeu? Então, por isso que de personalidade é difícil o tratamento. Até mesmo transtorno de personalidade borderline. Transtorno de personalidade bipolar. Bipolaridade borderline. Raros casos em que a pessoa consegue, ela aceita o diagnóstico e consegue querer mudar. Muito raro. Tá bom, Davi, pode? Como é que eu escrevo pra ele? Tá assistindo? Meu filho, mãe, eu posso ter 3 cheese stick? Fala pra ele esperar um pouquinho que a gente vai jantar agora. Davi, está na live? Espera um pouco, eu vou terminar a live aqui e a gente já vai comer. Eu vou jantar e a gente vai pra academia. A gente janta cedo aqui, são 4 horas da tarde. Vai dar 4 horas, né? A gente vai 5 horas pra academia. Então, é o seguinte. Venha para a jornada terapêutica. As inscrições se encerram nessa sexta-feira. Ah, é caro.
Caro é você continuar desse jeito. Caro é o tanto de remédio que você já tomou e ainda vai continuar tomando, não sei até pra quando. Não que eu vou fazer o desmame, tá? Eu não vou fazer o desmame. Mas você vai ter bagagem suficiente, ferramenta suficiente, apoio suficiente pra poder chegar no seu médico psiquiatra e falar assim, doutor, é o seguinte, eu já tomei o remédio por esse período. Como que nós podemos fazer o processo de desmame? Eu me sinto melhor, mais segura, eu consigo lidar com a minha emoção, já sei o que fazer na hora da crise do pânico, por isso, vamos começar o processo de desmame, que eu não quero ficar tomando esse remédio pro resto da minha vida. É um caminho. Então, não é caro, se você olhar para este parâmetro, tá? Então, caro é muito subjetivo também, sabia? Caro é o que você não tá disposta a fazer. Porque quando você quer muito, e muito, eu tô falando a verdade, tá? A verdadeira. Porque eu também. Eu já tive muita privação financeira. Eu já tive muita vontade de poder fazer alguma coisa, não os próprios cursos de terapia. Tá? Os próprios cursos de terapia. Porque eu sou farmacêutica, moro nos Estados Unidos e tenho 2 meninos pequenos. Eu não trabalhei como farmacêutica aqui, só no Brasil. E eu fazia outros trabalhos. E eu queria fazer essa especialização em terapia e especialização ainda em inteligência emocional e crise de pânico. Custa muito dinheiro. E aí, tirar de dentro de casa para poder investir numa coisa que você não sabe nem se tem retorno, mas de qualquer forma é conhecimento. Se eu colocar em prática, vai ter o retorno. Não é caro ou não é caro? Depende, o tanto que eu quero. Como eu queria muito, eu me esforcei, pedi para Deus, orei, Deus me ajudou, me abençoou e eu consegui. Aí eu fiz 1 curso, 2 cursos, 3 cursos e não paro de fazer curso e comprar livro. Davi, espera um pouquinho. Meu filho tá lá, eu tenho que ir, gente. Então, olha só, eu até aprendi uma coisa e eu acho interessante. Eu vou falar pra você. Se eu tivesse eu vou pegar pra você. Eu vou pegar, tá? Eu não vendo. Mas esse aqui é um suplemento. Esse aqui é turmeric, curcumin. Esse aqui é açafrão. Tá? Açafrão. O açafrão do Brasil mesmo. Ele é anti-inflamatório, antibactericida. É excelente. Eu tomo uma cápsula dessa por dia. Mas vamos supor que aqui dentro eu falasse assim pra você. Ó, é o seguinte. Esse medicamento aqui, esse aqui, ó, tira dores. Não, tira a crise do pânico, tá? Esse medicamento aqui, eu desenvolvi nos Estados Unidos e ele cura dor. Ele cura crise do pânico. Eu mando pra você aonde você morar no Brasil. Eu tenho certeza que você arrumaria dinheiro, seja onde for, pra poder comprar. Porque você quer muito. Então, o quanto que você quer uma mudança. Só que eu vou te falar uma coisa. Não existe dentro de um vidro ou numa cápsula uma solução para a crise de pânico. Não existe. Se existir, eu sou farmacêutica. Eu me formei como farmacêutica. Eu trabalhei no Programa de Saúde da Família, trabalhei no BS. O dia que um laboratório inventar um negócio desse e realmente resolver o problema, filha, ele já é bilionário. Pensa, ele vai ganhar dinheiro igual água na cachoeira, assim, ó, caindo. Igual a água na cataratas do Niágara. Sabe aquelas cachoeiras assim? Toda indústria farmacêutica é bilionária, toda. Porque já vende remédio para um problema que a pessoa vai ficar dependente dele pro resto da vida. Já fica. Por que que a crise do pânico e da ansiedade, que a moça perguntou pra mim mais cedo? Sim, pode tomar em pó. Aí, ó, a menina paga 500 da psiquiatra e 280 com psicólogo. Tá vendo? Não é barato não. Mas se você tiver resultados bons e sarar, não é bom? Eu quero mudar, eu preciso mudar pra ontem, peraí. Deixa eu beber logo esse trem. Ficar com o negócio na mão vai contaminar e eu também não posso pôr no vídeo de novo. Um dia, eu já falei em outras lives, mas um dia eu vou vir aqui falar pra vocês sobre a indústria farmacêutica e como que elas colocam as pessoas dependentes dela. O remédio, ele é bom, ele tem seu lugar, mas ele não resolve tudo. E ele é vendido como se resolvesse. Toma isso aqui que você vai ficar sem crise do pânico. Toma isso aqui que sua ansiedade melhora. Não, isso aqui você vai dormir bem. Não vai dormir. Um sono de qualidade
Não pode ser com benzodiazepínicos. Eles te dopam. Eles desligam dentro do seu cérebro um monte de circuito para você dormir. Você tem um sono pesado, um sono que não é restaurador, um sono em que o cérebro não consegue trabalhar como ele deveria, de uma forma natural, porque quem que comanda o nosso sono? Gente, só pensa, usa o seu raciocínio. Eu tô falando uma linguagem mais simples que eu posso, sem muita ciência, sem colocar termos difíceis para você entender. Quem que apaga o seu cérebro na hora de dormir? Você deita na cama, fecha o olho, deixa tudo escuro, silêncio, começa a orar ali dormindo, pensar em alguma coisa e dorme. Quem foi que te desligou? O ser humano no estado de dormir, quando ele tá dormindo, é a coisa mais vulnerável do planeta Terra. Super vulnerável. Você tá ali apagada, inconsciente. Poderia acontecer qualquer coisa. Por isso que a pessoa muito ansiosa, hipervigilante, não quer dormir. Porque ela pensa assim, enquanto eu dormir, e se eu dormir parar de respirar? E se eu dormir morrer enquanto eu durmo? E se eu dormir entrar uma pessoa aqui? Tá entendendo? Não quer entregar. Ela não se entrega. Tudo vai acabando. Eu tenho que terminar essa live. Acaba a fé. Fé de que você vai dormir e vai acordar. Você só dorme pela fé, fia. Se você não exercer sua fé, você vai ficar assim, eu quero ter controle de tudo. Tem coisa que não tem controle, que são invisíveis e que tem que ser movido por essa fé. A fé de que tudo vai melhorar, a fé de que você vai ter o dinheiro pra poder, tá aqui, ó, eu quero mudar, eu preciso mudar, pra ontem eu vou juntar dinheiro, fazer com você. Claro, então faça. Mas você já tá pagando caríssimo na psicóloga e no psiquiatra, vai conseguir 500 reais pra fazer o negócio e ficar livre. Aí você pega e não dorme. E vai lá no médico e fala, doutor, eu não consigo dormir. Na verdade, consegue. Não está conseguindo. Mas como você quer acelerar esse processo e não tem paciência de ir pelo caminho natural, de fazer uma higienização do sono, de ver de onde que vem o problema, se é da alimentação, se é da falta de alguma coisa, tipo vitamina D, vitamina B12, cansar o corpo, né, esvaziar a mente e cansar o corpo para poder conseguir relaxar, aí você prefere um comprimidinho. Não é que você prefere, é que é a única coisa que o psiquiatra tem para te dar. Você acha que ele vai sentar lá e vai falar assim, pega seu caderninho e anota aí que eu vou te ensinar como é que você dorme bem. Vai, anota aí. Primeiro, ao acordar, abre os olhos para a claridade do céu, do céu e do sol. Isso já vai produzir os hormônios necessários para você manter acordada. E já para a melatonina da noite. Depois de 2 horas da tarde, não tome nada que tenha cafeína. Faça exercícios físicos regulares, nem que seja caminhadas. Tenha um diário para anotar suas preocupações. Aliás, eu até abri aqui, ó, bem na parte que está escrito, ó, meditação e pensamentos. Nossa, isso aqui é bom demais. A minha vida é atender as pessoas, ler os livros para aprender e vir aqui falar. Ô, vida boa. Melhor que eu já podia ter escolhido. Tá bom, mas eu não vou ler isso agora. Aí o médico não vai falar pra você exatamente o que você tem que fazer. Ele vai falar assim, deixa eu ver, vamos começar com 5 gotinhas de Rivotril ou 5 miligramas de diazepam, bromazepam, clonazepam ou alguma outra coisa. Raramente ele vai começar com melatonina. A melatonina é natural, é um hormônio, não causou dependência. Chá, nem pensar. Fitoterápicos para dormir, valeriana, cava-cava, mulungu, não, pra quê? É muito fraco. Sua insônia é muito forte. Você precisa de um remédio forte, tarja preta, pra você deitar e dormir. É a vida. É a vida. A vida farmacológica, a vida da indústria farmacêutica. Uma vez dominados por ela, dificilmente seremos livres delas. Esse é o sistema. Por isso eu não sou farmacêutica. Não, tem outros motivos também. Mas um deles também. Ficar entregando no Programa Saúde da Família que eu trabalhava, no PSF, nas UBS, um monte de cartela de remédio para um monte de doença que você nem precisava de tomar esses remédios. Não precisava. Tá detonando o fígado, o rim, a longo prazo, o seu sistema metabólico todinho, sem contar o seu intestino e o seu estômago. E enquanto isso, pessoas ficando milionárias.
Aí você pega e fala, fazer a jornada terapêutica com a Adriana, que é 100% natural. Eu até indico muita coisa, mas é tudo natural, tá? Vitaminas, suplementos alimentares, natural, que não causa dependência. Você vai ajustar isso no seu corpo. R$500 para você resolver esses problemas, eu acho que vale a pena. Estou sentindo falta de ar, o que você pode me ajudar? Respirar, faz o exercício da respiração que eu ensinei agora, você estava aqui. Minha psiquiatra passou melatonina para tomar 2 gotas quando não consegui dormir. Melatonina é bom, é natural. Roberta, o ar, ele é... Se você não tem nenhum problema respiratório, asma, rinite, sinusite, bronquite, efizema, DPLC, doença pulmonar obstrutiva crônica, se você não tem nada obstruindo o seu nariz e sua garganta para passar o ar lá na faringe, que o ar que entra no pulmão e vai lá direto, entra no nariz, quer dizer, vai lá no pulmão e sai, se você não tem nenhum problema, se o seu diafragma funciona bem, isso aí é medo. Medo de não respirar e desmaiar, medo de não conseguir respirar e morrer, respiração muito rápida, puxa o ar rápido demais, solta rápido demais, não tem uma troca gasosa suficiente, porque respirar não é seu comando, tá? Não é você que manda, quem manda é essa parte aqui de trás do cérebro. Aqui, ó, essa base, o cérebro aqui, na base mesmo, bem na base. Reptiliano, que era chamado, né, por causa desse rabinho antigamente, mas é o cérebro, a parte basal, a parte... Não. Ai, tá bom, esse pedacinho, tá? Ele que comanda a respiração. Tanto em nós como nos animais. Isso daí é um instinto natural do ser vivo. Deixa pra ele tomar conta. Vai tomar conta de outra coisa. Respira normalmente. Traga sua mente pro presente e vê o que você tá pensando. Isso é alimentar por pensamentos ansiosos do futuro. Você tá pensando em quê agora? Pra você estar com essa falta de ar? É o pensamento. O que você está pensando? Traga o pensamento para o presente. Viva o agora. Use os seus 5 sentidos. Isso eu já ensinei em outras lives. Eu preciso de ir. Amanhã eu tenho uma paciente para atender. Não sei nem se ela tá aqui. E é praticamente... Deixa eu ver. Não é. É mais cedo. Ainda bem. É porque eu tenho umas pacientes... Eu não marco na hora da live. Porque as lives eu quero fazer mais ou menos... Das 6 até as 7 no Brasil. Se bem que agora já é 8h50, é isso? Tá tarde. E aí, às vezes, acaba que pra ela só dá certo esse horário. Mas amanhã eu estarei aqui, se Deus quiser. Amanhã eu estarei aqui novamente, tá? É difícil eu gripar, não tenho problemas, mas ontem eu tive crise de falta de ar, tá? Então medo, tá? O medo da falta de ar. Medo de alguma coisa. Você tá com medo de quê? Desmaiar? Medo de ter... provavelmente é de desmaiar, né? A pessoa começa a ter medo de desmaiar. Respiração superficial, respiração só com isso aqui, ó. Uma sensação que eu estou puxando da respiração. Isso é só a sensação. Quanto mais você focar nessa sensação, trazer toda a sua atenção para ela, maior o problema fica. Vai nos meus outros vídeos no YouTube que eu ensino sobre falta de ar. É a sensação mais comum, coração disparar e falta de ar. E essas eu já ensinei vários vídeos. Você precisa de assistir outros vídeos meus. Ou entra na jornada terapêutica que vai aprender o que fazer para não sentir mais isso. Ou adquira o e-book, que lá também eu falo sobre isso. Ou vê os meus vídeos, carrosséis que eu faço aqui no Instagram. Tem um monte que eu falo sobre a falta de ar. Como respirar melhor, como não focar nisso, como desfocar da respiração e trazer a consciência para o aqui agora. Certo, galera? Muito bem. Então, a gente se vê amanhã. Amanhã. Roberta, eu já estou terminando a live. Amanhã eu volto aqui novamente. Não dá pra responder agora, mas eu já respondi isso em outros vídeos, viu? Depois você assiste. Vou desligar aqui no Instagram. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até. Essa live vai estar salva, tá? Talvez você entrou agora. Eu já até falei um pouco mais sobre isso. Vai estar salva. Espero vocês na jornada terapêutica, tá, gente? Participe da jornada terapêutica. Vale a pena. Sexta-feira encerra as inscrições. Segunda-feira a gente começa o grupo.
E vocês aqui no YouTube.